Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão, agora uma questão falando sobre o Excel, suas fórmulas e funções. Lembrando que originalmente essa questão é uma questão de múltipla escolha que eu transformei em questão de certo ou errado. Então precisamos analisar o enunciado e depois indicar se está certo ou errado. Vem comigo, vamos descobrir isso. Considere a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, instalação padrão Português Brasil. Nesta planilha foi inserida na célula C12 uma fórmula conforme mostrado na imagem. O valor obtido na referida célula será 420. Bem, vamos descobrir se está certo ou errado e, em primeiro lugar, vamos analisar um pouco melhor essa planilha. Já que aqui está pequeno demais, eu fiz ela ampliada para ti. Aqui eu mostro essa planilha, então, que a questão sugeriu, ampliada. E ele quer saber se o resultado desta função igual soma C, abre parênteses, A3, 2 pontos, A10, ponto e vírgula A4, ponto e vírgula C3, 2 pontos, C10, se o resultado desta função é 420, se o valor obtido com esta fórmula e com essa função dentro do Excel é 420. Primeiro nós temos que entender essa função soma C. Então, esquecendo um pouco a planilha, observa comigo, aqui eu tenho a função soma C que ele pediu aí na questão. O que faz a função soma C? Diferente da função soma no Excel, que soma o resultado dos seus argumentos, a função soma C soma se está de acordo com um critério. Por exemplo, eu quero somar tudo, ali, pegando a planilha de exemplo, só um pouquinho ali para te entender, ali aparecem vários produtos, não aparece? Tem caderno, lápis, caneta, caderno, lápis. Tu imagina que eu quero somar todos os valores que forem do produto lápis. Que função eu tenho que usar para somar somente os valores que forem do produto lápis? Somar só o 200, aqui a quantidade de lápis, somar só a quantidade de lápis ali 120 e a quantidade de lápis 100. Porque eu tenho lápis quantidade 200, tenho lápis quantidade 120 e tenho lápis quantidade 100. E eu gostaria de somar só a quantidade de lápis. Como é que eu faço isso? Se eu for usar uma função soma, a função soma pode somar os diversos valores. E eu posso até indicar quais valores. Mas a função soma C, indicada aqui, é aquela que pode somar se está de acordo com o critério. Então, por exemplo, se eu quero somar a quantidade de lápis, o critério é lápis. Então, eu posso somar se está de acordo com lápis. Como é que funciona essa construção? Então, observa comigo passo a passo. Dentro do Excel, quem separa os argumentos de uma função é o ponto e vírgula. E a função soma C tem 3 argumentos. Dentro de um argumento da função soma C, nós podemos ter 2 pontos que indica intervalo. Por exemplo, A3, 2 pontos, A10 indica que eu quero a célula A3 até a célula A10 e todas que estão entre elas. O ponto e vírgula que vem logo depois separa os argumentos. Portanto, A3, 2 pontos, A10 pertence ao primeiro argumento. Ponto e vírgula A4. A4 é uma célula só, é o segundo argumento. Ponto e vírgula de novo, separando argumentos. C3, 2 pontos, C10 é um outro intervalo, porque 2 pontos indica intervalo. Então, é o intervalo que vai da célula C3 até C10. A função soma C, então, ela tem 3 argumentos, cada argumento separado por ponto e vírgula, e nos 3 argumentos eu tenho a seguinte situação. O primeiro argumento tem um intervalo, o segundo argumento tem uma célula, e o terceiro argumento tem um outro intervalo. Observa comigo, eu fiz essa separação para ti. Então, aqui eu tenho o primeiro argumento sendo A3, 2 pontos, A10, já que o ponto e vírgula quem separa argumentos, A4 é o segundo argumento, e o terceiro argumento é um outro intervalo, C3, 2 pontos, C10. Atenção, o argumento mais importante da função soma C é o segundo argumento, porque ele contém o critério do que tu deseja somar. Por exemplo, se tu deseja somar todas as quantidades do produto lápis, então tu tem que botar dentro do segundo argumento este critério, o critério lápis. Porque se eu quero somar todos os produtos, todas as quantidades do produto lápis, o meu critério é lápis. Então, é dentro do segundo argumento que tu vai colocar o critério. Ele é o argumento mais importante da função soma C, aquele que tu não pode esquecer. Então, quando tu vai resolver uma função soma C, a primeira coisa é identificar o segundo argumento, que nesse caso é A4. E aí tu sabe que A4 é o critério desta função soma C, ok? Então vamos buscar quem é A4, acompanha comigo. Na célula A4 significa coluna A, linha 4.
Na célula A4 eu encontro lápis. Portanto, eu sei que lápis é o meu critério, porque ele está no segundo argumento. Observa, A4 vale lápis, então eu sei que o segundo argumento tem o critério, então eu sei que o critério para essa minha função soma C é lápis. Isso quer dizer que eu quero somar alguma coisa relacionada a lápis, que é o critério, ok? Agora, eu te pergunto, onde é que tu vai procurar esse critério lápis? Tu vai procurar esse critério lápis no intervalo indicado no primeiro argumento. Então, tu tem que procurar lápis no intervalo que vai de A3 até A10. Vamos localizar onde é que está o intervalo A3, 2 pontos, A10. A3, 2 pontos, A10 compreende esse intervalo que eu circundei aqui com um retângulo azul. É da célula A3, onde tem caderno, até A10, onde tem lápis. Então, eu tenho que procurar o critério lápis neste intervalo indicado no primeiro argumento, nesse caso A3, 2 pontos, A10. Vamos procurar lápis ali. Observa, eu acho lápis aqui na célula A4, achei lápis aqui na célula A9 e achei lápis na célula A10. Perfeito. Acabamos de encontrar o critério lápis em 3 células do intervalo indicado no primeiro argumento, A3, 2 pontos, A10. Beleza. A primeira parte da função soma C tu já fez, que é procurar o critério, nesse caso lápis, no intervalo indicado no primeiro argumento. E tu achou. Agora, tu tem que ir até o terceiro argumento, que diz C3, 2 pontos, C10, localizar os valores do terceiro argumento e tu só pode somar aqui no terceiro argumento, que é o intervalo soma, que diz C3, 2 pontos, C10, o que está de acordo com o critério lápis. Então, eu só posso somar de C3 até C10, C3, 2 pontos, C10, o que está de acordo com o critério lápis. Vamos descobrir o que está de acordo. Vem comigo, ó. Relacionado a lápis aqui, então, eu encontro 200, encontro 120 e encontro 100. Repetindo, relacionado a lápis no terceiro argumento, eu encontro, repetindo, 200, encontro 120 e encontro 100. E isso quer dizer que, então, eu só posso somar o que está de acordo com o critério lápis no intervalo indicado no terceiro argumento, nesse caso C3, 2 pontos, C10. Quais são os valores que eu encontrei relacionado a lápis no terceiro argumento? 200, 120 e 100. Então, quer dizer que o resultado dessa minha função soma C vai ser 420, que é a soma de 200 mais 120 mais 100. Quer dizer, eu só somei C está de acordo com o critério lápis. Por isso que é soma C. Somar C está de acordo com o critério. E aí o resultado deu 420. Voltando então à análise da questão, ele dizia, considere a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha do Excel. Nesta planilha foi inserida na célula C12 uma fórmula conforme mostrado na imagem. E aí ele diz, o valor obtido na referida célula será 420. Perfeito, marquei como certo. E por que vai ser 420? Porque ele só somou os valores que estavam de acordo com o critério lápis. Não era para somar tudo, por isso é soma C. Somar C está de acordo com o critério do segundo argumento, que nesse caso era lápis. Certinho, então, a questão, valendo 420 para a nossa resposta. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo e da nossa função soma C, é claro, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!